ele vai fazer uma narrativa, na verdade uma descrição daquilo que vai ser a paixão de Nosso Senhor. E aí diz assim, no capítulo 53: quem poderá acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um cobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça, nem beleza para atrair nossos olhares. Isso é a cruz. E seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Sobre si ele carregou nossos pecados. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz a matadouro, e uma ovelha que muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do seu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentiras. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma prosperidade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e lhe dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Veja aqui quantos séculos antes de Nosso Senhor viveu o profeta Isaías. E ele descreve perfeitamente a paixão de Nosso Senhor. Perfeitamente. Não só o profeta Isaías, mas depois muitos santos e os santos padres na história da igreja, e os próprios evangelhos, quando vão falar da paixão de Nosso Senhor, nos dá uma ideia e nos demonstram o grau de crueldade com que Nosso Senhor padeceu a sua paixão. Mas também nos dá a causa de todo esse sofrimento, a causa de toda essa crueldade. Como diz o profeta Isaías, padeceu por nossos pecados. O castigo que era para nós foi depositado sobre ele. A pena que nós merecíamos, ele carregou em expiação dos nossos pecados. Veja que não foi por outro motivo que nosso Senhor deu sua vida.
mas por nós. E aqui eu gosto muito e sempre gosto de lembrar aquilo que ele disse a uma grande mística italiana, quando ele falou para ela assim, já vou lembrar o nome dela, Josefa Menezes. Ele disse: Josefa, o que me matou foi o amor. O amor. O amor que tem por você e por toda a humanidade. Ele me fez entregar. Como ele mesmo disse, ninguém tirou a minha vida, eu a dei. Eu a dei. Foi o amor que me fez padecer tudo aquilo. E aí nós lembramos Santa Brígida. Ela tinha muito interesse em saber quanto Nosso Senhor padeceu. E Nosso Senhor disse para ela que desde a sua prisão no Horto das Oliveiras até o seu Calvário, ele teve 5.480 golpes no seu corpo. Daí se confirma que o profeta Isaías disse: ele não tinha fisionomia agradável, ninguém queria olhar para ele, a aparência dele não atraía os olhares, muito pelo contrário, atraía o desprezo. Basta ver que quando a gente vê uma pessoa muito machucada ou muito chagada, quantas pessoas não conseguem nem chegar perto? Pessoa que sofre um acidente de moto, que geralmente é muito feio, ou qualquer outro, um atropelamento, muitas vezes a gente reluta até chegar perto, porque aquela cena não é legal de ver, não atrai os olhos. Isso tudo não é nada perto daquilo. Vocês já pensaram? 5.480 golpes. Eles ultrapassaram todos os limites possíveis, porque até mesmo para o castigo romano existiam leis. Não se podia castigar um condenado como bem quisesse. Basta ver que São Paulo vai dizer nas suas cartas que quando ele foi chicoteado, e ele fala: olha, 3 vezes fui flagelado, tomei as chicotadas. E aí ele diz: quanto? 40 menos 1, ou seja, 39. Que era o que se podia pela lei romana, um condenado levar de flagelo. Mas com nosso Senhor, e por causa de nós, por causa de nossos pecados, o demônio depositou naquele momento, e aqui vale muito, hein? Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, quem não assistiu, assista. Todo aquele filme foi feito baseado num livro que um bispo deu a ele, que é um livro da mística alemã, Ana Catarina Emmerich, isso. Lá nesse livro, chama A Paixão, foi que ele fez esse filme, porque lá ela relata detalhadamente a paixão dele. E vai ver bem nessa cena, nesta hora, em que os algozes estão flagelando Nosso Senhor, e Satanás passa, logo ao fundo, com uma criança medonha, com outro demônio, né? No colo, medonha, para zombar de Nosso Senhor, para dizer: olha, o que o teu pai está fazendo com você, é isso que o demônio está querendo dizer. Por isso a criança no colo: teu pai te abandonou à própria sorte, a sofrer. Olha o que ele está fazendo com você. E incita no coração dos algozes um ódio tão grande, que eles cansam de bater nele com um flagelo. Sabe o que é flagelo, né? Flagelo é um chicote com tiras de couro, e nessas tiras de couro tinha preso pedaços de osso, pedaços de chumbo, bolinhas de chumbo, para que quando batesse no condenado, ele entra na carne, e quando é puxado, vai arrancando a pele com pedaços de carne junto. Eles cansaram de bater em Nosso Senhor, trocaram de flagelo. Não se teve conta de quantas vezes. Para Nosso Senhor não teve 40 menos 1. Esqueceram-se disso. Foram movidos somente pelo ódio de um homem que nem conheciam. E se conheciam somente pela bondade. Porque nele jamais foi encontrada outra obra. Descarregaram ali todo o ódio. Naquele momento, meus irmãos, aquele é o ódio que o diabo tem de nós.
de nós. Porque ali naquela coluna amarrada merecíamos nós, cada um de nós, pelos nossos pecados. Por isso vale muito a pena assistir. Quem não assistiu, é muito recomendado que se assista a Paixão de Cristo de Mel Gibson. Muito recomendado. Mas veja bem que os santos vão além. Eles vão dizer da importância que deve ter na nossa vida, e principalmente agora que nós estamos entrando na grande semana e da quaresma que nós vamos vindo, a importância de meditarmos na paixão de Jesus. O caminho de santidade é a cruz de Jesus. O caminho da perfeição cristã é a cruz de Jesus. Por isso ela deve sempre estar diante dos nossos olhos. Numa casa nunca pode faltar um crucifixo. Nunca. Por isso a investida tão grande de Satanás em retirar a cruz dos departamentos públicos, de retirar a cruz das escolas, de retirar a cruz da casa dos cristãos, de deformar. Aqui tem lugar no primeiro banco, Dona Rita? Ela não ouve, precisa dizer a ela. Por isso lá fora ela não está ouvindo. Você tá aqui. Por isso, a investida de Satanás de dentro das nossas igrejas, retirar a cruz. Basta ver que agora estão substituindo o ano todo, em todo o tempo, o crucificado pelo ressuscitado. Não estão percebendo que estão fazendo isso? Isso é fruto da teologia protestante, isso não é católico. Porque a teologia da ressurreição faz parte da nossa fé, mas ela não é o centro da fé católica. Isso é protestante. O que prega só a ressurreição de Jesus é protestantismo. São Paulo vai dizer: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Jesus nos salvou pela sua cruz, o seu sacrifício. A ressurreição foi uma consequência. Porque, gente, aquilo que eu já disse para vocês algumas vezes, que Deus ressuscite, quem é que duvida? Poder, ser Deus eu não poder ressuscitar. Que Deus é esse? Agora, que Deus morra, isso é impossível. Que Ele ressuscite, Ele mesmo disse: dessas pedras posso fazer filhos de Abraão. O evangelho que nós ouvimos hoje, a narração da paixão, quando Ele ressuscitou pela força da sua ressurreição, muitos santos ressuscitaram com Ele e foram vistos pela cidade. Que Jesus ressuscite, que Deus ressuscite, não há problema nenhum nisso. Quem é que duvida disso? São Paulo vai dizer: se Ele não tivesse ressuscitado, nossa fé era vã. Porém, o ápice, o centro não está na ressurreição, está na morte, na paixão, na cruz. Por isso o ódio de Satanás em retirar as cruzes das igrejas, em retirar as cruzes das casas dos católicos, ou então em colocar aquelas cruzes estilizadas, aquelas coisas medonhas, que parece um ET pendurado. Aquelas cruzes que você não desperta piedade. Vocês querem ver um exemplo que todo mundo conhece? O crucifixo de Aparecida, nossa basílica, parece uma gilete. É um pedaço de ferro pendurado, retalhado em pedaços. Parece uma gilete. Não sei se vocês olharem aquela gilete antiga que botava no estojo. Eu uso aqui até hoje. Botar no estojo. Vocês vão ver. Por quê? Quem que quer contemplar, ao olhar para aquele crucifixo, dá para entender o que o profeta Isaías narrou aqui? Dá para fazer essa leitura olhando? O crucifixo, nós temos que olhar para ele e fazer uma leitura. O crucifixo é uma leitura, por isso nós temos que olhar e ver ali a paixão, ver isso aqui que o profeta Isaías disse. Por isso a cruz precisa ser chagada. Nosso Senhor precisa ser bem representado nos seus crucifixos. Por isso o ódio de Satanás com as cruzes. Por isso foi banido não só os crucifixos físicos, como a importância do sinal da cruz. Nós não vemos mais nas portas das nossas igrejas as pias de água benta, onde os cristãos colocavam o dedo na água e persignavam-se, benziam-se. Ali naquele momento, ao entrar no templo, o primeiro exorcismo, capeta, você veio comigo até aqui, você fica aí para fora. Agora eu vou adorar Jesus que está lá dentro.
Cadê as pias de água benta? As pessoas já não se lembram mais. Grande número de católicos passam diante das igrejas, sequer fazem o sinal da cruz. Lembrando a presença real de nosso Senhor lá. Não fazem não. Quanto mais uma jaculatória, graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo que está aí dentro, Ele está lá. Não se fazem mais. Quer ver, você para de frente de uma igreja e fica olhando as pessoas passarem. Aqui em Rio Preto dá muito para ver, porque a catedral está na praça. Você para ali na praça e fica olhando. A catedral é só um prédio. Nosso Senhor está no sacrário, aqui na capela, Nosso Senhor está no sacrário, lá em cima na nave. Está passando diante de um prédio, como qualquer outro prédio. E assim é. Não se fala mais. Não se ensina mais. Não se usa mais. Quem lembra de fazer o sinal da cruz na hora da tentação? Quem lembra de fazer o sinal da cruz na hora da dúvida? Essa dúvida que eu estou tendo, ela é maligna, ela vem de Deus ou ela é um erro humano? O sinal da cruz? Se for maligna, Satanás o deixará? Não se lembra que a cruz é o socorro na hora das tentações. As nossas casas marcadas com a cruz, não se vê mais. Não se vê as casas mais marcadas com a cruz. A cruz, ela sempre precede. A cruz, ela sempre deve estar à nossa frente. Por isso, quando vai se construir uma igreja, a primeira coisa que a igreja faz, vai lá e bota um cruzeiro para marcar, isso aqui pertence a Cristo. A cruz é uma marca de pertença. Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço àqueles que foram lavados pelo seu sangue. Eu pertenço àqueles que Ele comprou, não com uma moeda, mas com o seu sangue. Eu pertenço a eles. Eu sou deste grupo, o grupo dos eleitos ao qual Cristo me resgatou por sua paixão e morte. Então é muito importante que se tenha a cruz, que se coloque a cruz nos lugares, que se coloque a cruz nos principais locais da casa, e uma cruz visível. Agora, muitas casas que a gente entra, o povo agora está com essa mania de arte abstrata. Isso não é arte não, gente. Isso não é arte não. Bom, pode ser arte do diabo, né? Mas arte não é arte não. Não é não. Aquele bando de rabisco que você olha e não lê nada, não sabe o que tem lá, que foi que fez aquilo, que lá uma criança de 5 anos faz, né? Dá para ir lá rabiscar com tinta, ele brinca e sai uma arte abstrata. Não. A arte sempre tem que ter uma leitura, tem que ser algo que a gente olhe e veja. Olhe e veja. Eu vou dizer um exemplo só muito triste. Eu fui uma vez rezar o terço numa casa, e aí o casal, e eu estou lá caçando onde está Nossa Senhora ou uma cruz. Né? Não achei. Bom, sempre carrego a cruz na minha bolsa, botei a cruz na mesa, rezamos o terço. Depois eles disseram assim: vem conhecer a nossa casa, vem conhecer a nossa casa. Era uma casa que tinha mudado há pouco. Fui me mostrando a casa. Olha aqui, estava muito bonita a casa. Chegou no quarto do casal. Não, vem conhecer. Entrei. Em cima da cama do casal, uma tela desse tamanho, assim, gigante. Com um casal nu, pintado. Eu disse: mas o que é isso aí? Ela disse assim: é um nu artístico. Eu disse: pois é, muito triste que o nu artístico, o pecaminoso, tem lugar na tua casa, mas nosso Senhor não tem. O nu que salva, porque na Via Sacra nós meditamos isso, que o sofrimento mais sensível de nosso Senhor foi ter despido Ele diante da multidão. Eu falei: não tem crucifixo, não tem uma imagem de Nossa Senhora, não tem nada. Sabe qual foi a resposta? Não combina com a decoração. Não combina com a decoração. Quer rezar? Quer fazer o quê?
Quando o nosso Senhor não combina com a decoração externa, imagina com o interno se ele combina. Imagina com o interno se ele vai combinar. Essa é a realidade. Por que a cruz incomoda tanto? Por que a cruz incomoda tanto? Porque Satanás tem horror a ela. Então é muito importante que nós retomemos isso. E retomemos a meditação na paixão do Senhor. Aqui 2 livros eu vou recomendar, que vocês vão achar em PDF, facinho na internet, não precisa nem comprar. Chama A Paixão, de Santo Afonso Maria de Ligório. E também A Paixão, mesma coisa, só que do Padre Júlio Maria Lombaert, que é um belga, um santo homem, servo de Deus já. Lá tem uma meditação da paixão de nosso Senhor. E eu recomendo a todos que leiam. Muito importante que meditemos na paixão de Jesus. Um dia perguntaram para Santo Afonso assim: qual é o segredo da tua vida espiritual? Ele disse: venha ver, venha ver. A pessoa seguiu ele entrou na cela, quarto dele, e mostrou o crucificado. Aqui está todo o segredo da vida espiritual. Nele, no crucificado, na paixão de Jesus. Na paixão de Jesus. E aí ele vai dizer que muitos não conseguem crescer na vida espiritual e ter espírito de sacrifício porque falta meditar na paixão de Jesus. Não consegue fazer penitência porque não medita na paixão. Não consegue rezar com piedade porque não medita na paixão. Não consegue jejuar porque não medita na paixão. Não consegue crescer na vida espiritual. Falta meditar na paixão de Jesus. Manter vivo na nossa alma e no nosso coração o preço da nossa salvação. O preço da nossa salvação. Para participar bem da Santa Missa, meditar na paixão de Jesus. Padre Pio dizia: como é que se vai à missa? Se vai à missa como se vai ao Calvário. Porque a missa é o Calvário. É a atualização do sacrifício de Jesus. Como se deve comportar na missa? Pensar como se comportaria Nossa Senhora das Dores e São João Evangelista, Santa Maria Madalena, que celebramos dia 22. Essa é a postura diante da missa, diante do Calvário. Por isso, na missa, nos altares, sempre houve 2 cruzes, que é chamada a cruz do povo. Cruz do povo é aquela cruz que fica no alto da igreja, ou no lugar mais alto. Aquela lá é para nós olharmos. E a cruz do altar, essa cruz é do padre olhar. Porque a hora que ele está celebrando a Santa Missa, ele tem que olhar para a cruz, para ele lembrar o que é que ele está atualizando ali, o que é que Nosso Senhor está fazendo ali através dele. E aquele mesmo sacrifício está sendo atualizado no altar. Por isso a cruz do padre é a cruz do povo. Não se está achando nem a do padre nem a do povo. Mas, por isso a importância do crucifixo. A importância. As pessoas chegam no velório e não fazem sinal da cruz. Passam diante do cemitério e não fazem sinal da cruz. Onde já se viu isso? Passam diante do palácio episcopal, não faz sinal da cruz. Lá mora o bispo, mas mora Jesus também. Lá tem capela com ele lá. Não faz. Não faz, passa o que está passando em qualquer lugar. Lembra, gente, sempre isso que eu vou dizer para vocês. São Pedro Julião Eymar, o santo da Eucaristia, ele dizia o seguinte: Nosso Senhor quis ficar conosco e ficar em cada sacrário da terra por um motivo principal: para exercer o seu reinado em cada alma e para exercer o seu reinado social em todo o mundo. Lá no sacrário, Nosso Senhor tem que reinar em tudo. Lá no sacrário, Nosso Senhor tem que reinar nas nossas almas. Lá no sacrário, Nosso Senhor tem que reinar na ordem temporal. É de lá que Ele exerce o seu reinado.
na sua presença constante e perene, ele deve exercer o seu reinado em cada alma e em todo o mundo temporal. Daí se vê que, tirando a importância da cruz, olha a ligação, hein? Se tira a importância do Santíssimo Sacramento, porque eles estão intimamente ligados. O Cristo da cruz é aquele que está dentro do sacrário, é o mesmo, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Lá está ele. Hoje os cristãos nem lembram mais que o sinal da cruz feito com piedade ganha-se indulgência cada vez que faz. Cada vez que faz. Cada vez que se beija um crucifixo com piedade, não se lembra mais. A cruz virou um artigo de decoração, em alguns lugares onde ainda se tem. Em alguns lugares onde ainda se tem. Somente uma lembrança. E daí o perigo de fazer da liturgia uma lembrança, um teatro, quando na verdade nada tem a ver. Daí também o perigo de fazer da vida um teatro. Parece que eu sou. Parece que eu sei o valor que eu tenho, que foi o sangue de Cristo. Mas não viver tal qual. Não viver segundo esse altíssimo valor, essa moeda preciosíssima e adorável, que é o sangue de nosso Senhor. Meus irmãos, renovemos a nossa devoção à cruz de Jesus. Mais do que isso, renovemos a nossa devoção à paixão de Jesus. A paixão de Jesus foi por nós, por mim e por você. Lembra bem o que disse o profeta Isaías. Ele se deu até não sobrar mais nada. Ele se consumiu ali. Ele se consumiu. E porque ele se consumiu, nós devemos ter na nossa mente sempre consciente a necessidade de nos consumirmos por Ele. Ele se deu em nosso lugar para a nossa salvação. Cabe a nós nos darmos inteiramente a Ele sem reservas. Sem reservas. Hoje nós lembramos, levando essas palmas, os anos de oliveira, mas principalmente a palma do martírio. Porque a palma é símbolo do martírio. Por isso lá na mão de Santa Filomena tem uma palma, e na mão dos mártires, para dizer que eles se deram inteiramente a nosso Senhor. Que eles não só gritaram Hosana, não só disse Jesus é rei, ele é filho de Davi, mas eles fizeram de Jesus o seu rei. Eles viveram e se deram a ele, até o ponto de doar a sua própria vida, o seu sangue. Vale aqui lembrar, por exemplo, a grande mártir, Santa Joana d'Arc. O que é que nos dá força para suportarmos o sofrimento do dia a dia? A cruz. É associar os nossos sofrimentos e as nossas lutas, seja ela qual for, e é mínimo, viu? A gente chora muito, mas a coisa é pequena demais. É associar os nossos sofrimentos à paixão de Jesus. O teu sofrimento mínimo, ou grande ou pequeno, tem muito valor. Pode salvar a tua vida e a vida de outros, se associar à paixão de Jesus. Agora, se sofrer por sofrer, é de fato, meus irmãos, que todos nós vamos sofrer nesse mundo. Quem é católico, quem não é católico, o ateu, o protestante, o espírito, o macumbeiro, o hindu, todos vão sofrer, sem escapatória. O rico, o pobre, o milionário, o miserável, tudo vai sofrer. Ninguém passa por esse mundo sem sofrer. É uma consequência do pecado original. Agora a questão é o que se faz com esse sofrimento. Nós somos felizes demais. Nós católicos, o nosso sofrimento é moeda. O nosso sofrimento é ouro puro. Por quê? Porque desde um copo de água fresca dado a alguém, não ficará sem recompensa.
A tua dor de cabeça oferecida à paixão de Cristo, unido a Cristo, pode salvar uma alma de ir para o inferno, adquirir para ele a graça da conversão, pode tirar uma alma do purgatório. Aquela enfermidade, seja ela qual for, aquele sofrimento moral, seja ele qual for, unido à paixão de Cristo tem valor. E lá fora, quem não tem Cristo, quem não tem a cruz de Cristo sofre o quê? Sofre em vão. Por isso o sofrimento do mundo é uma loucura. O sofrimento do mundo é uma loucura. O mundo não sabe sofrer. No sofrimento, ao invés de se unir à paixão de Jesus, eles blasfemam contra Jesus. Eles ofendem a nosso Senhor. E triste que muitos católicos fazem isso. Muitos católicos fazem isso. Por isso hoje na igreja prospera tanto, quando se prega sempre o que é o inverso ao sofrimento. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Veja que há uma multidão quando você vai falar assim, olha, hoje, veja as propagandas que se tem, né? Diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Veja as faixas que tem na porta das igrejas. Missa de cura e libertação. A missa não é o Calvário mais não. Jesus é empregado, só para curar e libertar. Missa não é o Calvário. Que loucura é essa? Toda missa cura e liberta porque é o sacrifício de Jesus. Não é porque alguém vai lá dizer que é missa de cura e libertação. E nem porque alguém tem que dizer algo que esteja fora do missal é que vai ser missa de cura e libertação. Isso não existe. Qual oração eucarística de cura e libertação que tem? Até hoje não achei missal nenhum. Porque não se tem. O que cura é o que liberta. Foi muito claro o profeta Isaías. Ele carregou sobre si as nossas chagas. Por suas feridas nós fomos curados. É Ele quem realiza. É por causa das feridas dele. É porque Ele está lá renovando o sacrifício dele é que cura e que liberta. É porque Ele está lá se dando é que isso acontece. Então é muitíssimo importante que nós renovemos a cada dia na nossa vida. Não soframos nada em vão. Nem o calor, nem o frio, nem um momentinho, está com sede, no meu tempo de beber água, oferece esse minutinho de sede. Um jejum, uma enfermidade, seja ela qual for. Veja como os santos viviam. Nós precisamos olhar o exemplo desses. Nossa própria Santa Filomena, a própria Santa Joana d'Arc está dizendo a vocês, o que ela pediu para suportar o martírio? Uma única coisa: mostre-me a cruz de Jesus. E a fogueira queimou, e ela olhando para a cruz, mostre-me a cruz de Jesus. O que é que faz os mártires suportarem as torturas mais terríveis? A cruz de Jesus. Santa Polônia, que nós temos aqui em Schmidt, quando ela foi pega, e sabem que ela é padroeira dos dentistas, porque no martírio dela, enquanto ela era torturada, ela teve os dentes arrancados com uma turquesa. E quando estavam levando ela para poder sentenciá-la e executar a sentença, quando chegou perto que ela avistou a fogueira, e era grande, ela só olhou para a cruz de Jesus. Não esperou os avós pegar nela não. Olhou para a cruz de Jesus, correu de encontro com a fogueira e pulou dentro. Não esperou jogar não. Veja, o que fez isso com o santo? É todo dia a paixão de Jesus. Todo dia. Lembrar o valor que nós temos, a dignidade que nós temos. Por isso nós não podemos deixar Satanás fazer o que quer. Não podemos. O nosso preço é altíssimo, embora indignos dele, mas altíssimo. A paixão de Jesus, o sangue de Jesus. É Ele quem deve nos sustentar. Peçamos, meus irmãos, esta graça a nosso Senhor, que Ele nos ajude em casa durante a semana, se quiser,
podem reler de novo na Sagrada Escritura, Isaías 53. E é muito bom ler, eu aconselho sempre isso. Leia esse texto com um crucifixo de frente. Vai lendo os versículos, parando e olhando para a cruz. Vai fazendo a leitura do que ele está dizendo, olhando para a cruz de Jesus. Olhando para a cruz de Jesus.